Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, então tá deixando aí para todo mundo. Vamos lá, nossa aula hoje é sobre relações ecológicas. E eu particularmente eu sou suspeito para falar de biologia, mas é uma das áreas que eu mais gosto da biologia, é ecologia em geral. E as relações ecológicas entre si é o que? É justamente isso, né? É a ecologia acontecendo ali naquele momento. Então, o que seria relações ecológicas? Relações ecológicas seriam a relação dos animais ou dos seres vivos no geral com o seu ambiente ou com um ou outro animal, relações entre espécies, intraespécie, entre espécies que eu digo indivíduos da mesma espécie com eles mesmos, ou indivíduos de diferentes espécies com outras espécies, e são essas relações ecológicas. A gente tem algumas relações ecológicas, eu vou frisar as que eu julgo ser as mais importantes, digamos assim, né? Mais importantes, não, né? As principais. Então, para começar, nós temos as relações intraespecíficas. Então, se a gente está falando intraespecífica, ou seja, são indivíduos da mesma espécie, para essa a gente lista dois. Ela vai ter uma relação que pode ser harmônica, por exemplo, uma colônia de coral, ou pode ser uma relação desarmônica, por exemplo, uma competição por uma fêmea, ou um canibalismo. Eu vou falar um pouco de cada um. Então eu quero começar com colônia. Qual a diferença de colônia, né, para outro tipo de relação que a galera costuma confundir muito? A galera vê uma matilha de cães e pensa que é uma colônia. Não. A matilha de cães é uma sociedade. Ali tem uma hierarquia, é um macho dominante, um alfa, um beta, e vai ter o resto da galera. Sempre que, na maioria das vezes é assim, tem o chefão, o chefinho e a galera que vive no meio da bagunça lá. Aí, essa galera que vive no meio da bagunça, de vez em quando, tenta ocupar esses cargos lá, aí a gente entra em outra relação ecológica que é a competição. Que eles vão competir entre si para ver quem vai tomar o novo lugar na hierarquia. Essa é a competição. Agora, a colônia não. Eu trouxe aqui, ó, eu tenho, né, um fóssil de coral, perdão, me desculpe. Eu tenho aqui um coral, um esqueleto de coral. Isso aqui é uma colônia. Então, como que a gente diferencia isso aqui de uma matilha de cachorro? Vocês devem estar falando, nossa, professor, isso é óbvio, né, meu Deus do céu. Mas, olha para você ver, eles são animais, são sésseis, ou seja, eles não andam. E cada partezinha dessa, ó, pode ser um indivíduo. Olha aqui para você ver. Só que todos eles, ó, vivem juntinhos, pregadinhos no outro. Olha, são várias grânulas em um único esqueleto. Então são como se fossem vários animais e vários indivíduos em um único esqueleto. Então a gente chama isso aqui de colônia. É a nossa primeira relação ecológica que a gente está discutindo. A segunda eu já falei um pouquinho, que é a sociedade, certo? A sociedade é aquilo que eu falei. Vai ter um chefe, geralmente são matilhas, né? Ou são manadas, no caso, não precisa ter expressivamente um animal carnívoro. Vamos pensar numa sociedade, por exemplo, a nossa, né? Nós somos animais sociais. E tem outros animais ainda que são chamados os eusociais, que são, por exemplo, abelhas, esses animais cupins, esses ainda são em colônia, porque é como se fosse um único indivíduo vivendo em prol de todos aqueles. Todos aqueles lá vivem em prol de um único indivíduo, né? Então a gente ainda chama de colônia. Mas a sociedade é aquilo, né? Vai ter, ou vão ser indivíduos que vivem ali harmonicamente, mas uma hora ou outra vai ter um desentendimento. Galera, minha unha não foi pintada não, tá? Eu tava pintando a parede.
Aí ficou meio coloridinho assim. Vai ter um indivíduo, geralmente um indivíduo dominante, e esses animais geralmente eles competem entre si. É uma relação harmônica? É uma relação harmônica, mas isso não impede que hajam outras relações ecológicas ali, porque o animal, o ser vivo, ele não é fixo, parado o tempo inteiro. Até a planta, ela não é parada o tempo inteiro, quietinha lá, só vai ficar harmônica lá, não. Ela vai competir por comida, ela vai competir por água. Eles podem não ter um confronto de frente, brigar, mas eles vão competir. Por exemplo, um animal que é mais pertinho que o outro, espertinho no sentido que eu falo mais ágil, ele vai conseguir pegar mais presas. Se ele consegue pegar mais presas, ele vai se alimentar mais, vai ficar mais forte, vai conseguir brigar com os outros, né, pelas fêmeas, se for combate físico. Se não, ele vai competir por alimento, ele vai ter mais alimento, então com isso os gametas dele vão ser gametas melhores, né, vão ser gametas fortes, porque a alimentação dele foi uma alimentação saudável, ele comeu bastante, ele comeu mais que um outro que não teve tanta sorte que ele, ou que não era tão ágil contra ele. Então vai ter essas relações, elas meio que se misturam entre si. Então pode ser uma sociedade que tenha canibalismo. Um exemplo disso já é o crocodilo do Nilo. Eles vivem ali em uma grande sociedade lá no Rio Mara e no Rio Nilo. Quando a fêmea, ela vai cuidar dos filhotinhos, ela é uma mãe feroz e ela cuida dos filhotinhos vorazmente ali. Só que quando ela vê que tá baixando a comida, porque a travessia do rio, lá no Rio Nilo e no Rio Mara, é uma vez no ano. Então o rio baixa muito na época, e até os gnus chegar de novo para eles poderem predar alguma coisa de grande porte, eles vão comendo ali peixe, como uma coisinha, mas chega uma hora que vai acabando. Quando vai acabando esse alimento, ela começa a comer os próprios filhotes. Então ali já entra numa parte de sociedade e que tem canibalismo. E ainda tem competição entre os machos, porque sempre vai ter um dominante. E esse macho dominante ainda come os filhotes dos outros, dessas fêmeas. Geralmente elas ficam em lagoas separadas, né? Mas ele come os jovens que vão chegando. Se ele conseguir matar, ele come. E eles arrancam também partes um do outro e comem. Então as relações, elas mexem entre si. Então se uma tá aqui em cima, ela desce para baixo, se a outra tá aqui embaixo, ela sobe e tal, e assim vai. Falando nas harmônicas, né, e transitando entre as desarmônicas já, né, que eu já dei uma prévia aqui, temos a canibalismo, né, e competição. Canibalismo vocês já sabem, né, não tem muito o que dizer. O exemplo clássico que eu gosto de dar é esse, do crocodilo. Mas a gente pode ver que tem vários outros... Tem muitas espécies que são assim. Geralmente quando espécies de carnívoros, quando a escassez de filhote está muito, quando a escassez de comida está muito grande e ela chega ao limite, ao limiar, porque o filhote ele é um investimento muito grande, ela gasta muito tempo naquilo lá. O óvulo é uma célula cara para se produzir, né? E alguns animais se reproduzem, né, uma vez ou duas por ano. Então para ela chegar ao extremo de comer um filhote é muito difícil, é muito complicado. A gente está vendo muito isso acontecer nos polos. O urso polar, o macho, se ele encontrar com os filhotes, sendo dele ou não, ele vai tentar matar e comer. Se tiver na escassez de comida. Se não tiver na escassez de comida, ele vai tentar matar, de todo jeito, porque ele vê como um competidor. E para a mãe do urso polar, ela come os filhotes também. Ela come os filhotes se acontecer de faltar muita comida. Como está acontecendo o degelo, né? Está acontecendo o aquecimento global, essas coisas todas vocês estão careca de saber. Está acontecendo vários documentários que estão saindo agora
os documentários da BBC, da National Geographic, essas coisas estão saindo mais agora. Antigamente a gente não tinha tanto, né, essa informação. Hoje a gente já tem mais. A gente tem imagens claras de ursos fêmeas matando seus próprios filhotes e predando eles. E assim como os machos também. Os machos caçando filhotes no rastro da fêmea e o matando, né? Isso tudo pelo aquecimento global e pela falta de comida. O que acontece? Ele precisa dar... vocês devem estar perguntando, né? O que tem a ver, né, o aquecimento global com isso? Mas o que acontece? Eles lá, as foquinhas ficam em cima da plataforma de gelo. E o urso fica passeando aqui, caçando a foca. Então ele tem que chegar na foca. Se não tem essa plataforma de gelo, pelo degelo, ela vai derretendo cada vez mais e vai encolhendo. A área de caça dele diminui. Então, se a área de caça dele diminui o número de presas. Essas presas não vão conseguir ficar aqui em cima, ele não vai chegar. Deixa só o carro do som passar aqui. Pronto, passou. Até perdi o raciocínio. Pois é, mas eles diminuem o campo de caça deles. Como eles diminuem o campo de caça, eles vão tomar atitudes drásticas, como é o canibalismo. Aí, fechando essa parte, né, de canibalismo, beleza? A gente fechou as relações intraespecíficas, agora a gente vai entrar nas interespecíficas. Inter de entre, dentro. Inter de fora, né? Não é intra mais, é inter. De fora, entre os animais. Então a gente vai ter harmônica e desarmônica também. Só que agora a gente vai ter de diferentes tipos. Por exemplo, a gente vai ter o mutualismo. Deixa eu achar aqui o mutualismo. Mutualismo, o que é? Mutualismo é a associação, né, entre dois indivíduos de diferentes espécies que participam ali sucessivamente da vida um do outro. Eles são fundamentais, né, para a existência um do outro. Eles não vivem sem o outro. Um que a galera gosta de listar bastante de mutualismo, que acha que é mutualismo, assim, né? Eu não acho que seja tanto mutualismo, porque algumas espécies de peixe-palhaço vivem sem, né? A anêmona. Mas então por isso eu vou citar outro. Eu cito como mutualismo aqui a vaca com as bactérias intestinais, por exemplo. A vaca, ela come capim e o capim tem uma composição de celulose. A celulose, ela forma uma composição beta. Vocês não sabem mais ou menos disso ainda, mas ela é como se ela fosse um quadrado dobrado. Então essa estrutura é muito difícil de quebrar. E os mamíferos, no geral, os animais, né, não fazem isso, não faz essa quebra tão grande. Alguns até têm enzimas especializadas, alguns insetos digestivos, alguns animais assim têm enzimas que conseguem sim degradar a celulose, mas alguns têm um pouco mais de dificuldade. O que acontece? No estômago da vaca, ela tem 4 estômagos. 4. No estômago das vacas vão ter bactérias, assim como no nosso, que ajudam ela a digerir essa celulose. Então eles vão fazer a fermentação da celulose ali, eles vão se alimentar dessa celulose. Então a vaca come o capim vai para o estômago dela. No estômago dela as bactérias vão quebrar a celulose, tanto a vaca, tanto as bactérias vão se beneficiar. Então é uma relação mutualística. Um não vai conseguir sobreviver sem o outro. Se a vaca comer o capim e ela não tivesse bactéria no estômago, ela não vai conseguir absorver os nutrientes. E assim vai ser as bactérias. A vaca vai ser como se fosse uma casinha para elas. Ela vai oferecer abrigo, vai oferecer proteção ali. E em troca disso ela vai fazer a quebra da celulose. Em troca disso que eu digo, não é porque ela faz isso sem saber, né? Foram consequências evolutivas que chegaram a esse ponto. Então isso seria o mutualismo. O comensalismo, ele é mais parecido
Deixa eu colocar aqui. Comensalismo. É aquela que os animais vão interagir entre si ali, mas eles não vão... necessariamente uma das espécies não vai se beneficiar. Então vamos citar aqui... deixa eu ver... lembrei. Um abutre, uma outra espécie. Ou, por exemplo, um tubarão, que é aquele peixinho lá. Como é que é o nome daquele peixe? Remora, né? Eu acho que é remora o nome daquele peixinho que prega no tubarão. Não sei se você já viu no documentário, quando o tubarão tá nadando lá e tem uns peixinhos meio colados nele. Se eu não me engano, aquele peixinho chama remora. O que acontece? Essa é uma relação de comensalismo. Esses animais, o tubarão não faz diferença se tá lá, se esse peixe está lá ou não. Mas esse peixe vai se beneficiar muito quando o tubarão for se alimentar. Porque o tubarão vai lá, morde, faz aquela bagunça inteira lá, porque você já viu como é que eles fazem, né? Eles pegam e eles chacoalham a cabeça e dilaceram a presa. Os dentes deles são feitos para dilacerar. Eu tenho até um tubarão branco tatuado aqui, ó. Que legal. Então eles mordem, balançam, chacoalham e voam pedaços, restinhos de comida para todo lado. E esses peixes se beneficiam. Então pro tubarão não faz diferença o peixe lá. Mas pro peixe o tubarão é como se fosse a vida dele ali. Ó. Ele vai se alimentar graças ao tubarão. E tem também os peixes que se alimentam da boca deles. Dos restos de comidinha que fica na boca. Isso acontece também com o jacaré. O jacaré, geralmente, quando ele vai tomar sol, ele abre a boca. Ou quando está muito quente, ele abre a boca. Para que ele faz isso? Para o vapor da língua dele evaporar, né? E criar uma massinha de ar em cima da mandíbula dele. E ele se refrescar, né? E nesse processo, ficam pequenos passarinhos ali arrancando esse pedacinho de carne que fica pregado no dente dele, algum carrapatinho que fica pregado aqui, alguma coisinha. Então para ele não faz tanta diferença. Só que pro bicho faz, pro bicho que está comendo, que está se aproveitando, faz muita diferença no caso. Essas aves, né, vão se aproveitar bastante no caso do jacaré. Deixa eu ver o outro tipo de relação aqui que pra gente começar, né, pra gente comentar, para não ficar tão grande a aula. Sim. Tem o amensalismo. Aí a gente vai entrar agora nas partes das relações interespecíficas, né? Com interespecíficas desarmônicas. Vai ser quando essa, né, do amensalismo, vai ser quando uma espécie inibe a outra. Acontece bastante com vegetais. Algas, algumas plantas, elas soltam substâncias no solo que impede que outras plantas cresçam ali. Por exemplo, você já foi num lugar que tava uma arvona grandona, assim, uma copona, embaixo dela o tronco, e logo abaixo limpo. Então ela inibe as outras espécies, soltando substâncias mesmo no solo. Então quem pensa que as plantas são quietinhas assim, não são muito não. E outra coisa que eu gosto, né, de lembrar são as algas. Geralmente a galera vê, depois vocês pesquisam, a maré vermelha. A maré vermelha nada mais é do que a floração de uma alga. Então quando o oceano atinge uma certa temperatura lá, que seria o ótimo para essa espécie, ela se reproduz muito. Ela se reproduz ao ponto de virar uma massa de alga. Então ela é muito pequenininha, ela é como se fosse uma bolinha. E ela misturada com a água ali, a água fica vermelha.
Aí a galera associa esse fenômeno, né, chama esse fenômeno de maré vermelha, mas o que são? São a floração dessa alga. E essa alga, ela solta uma substância que ela vai impedir todas as outras algas e os outros organismos fotossintetizantes de se reproduzirem naquele local lá. Então, além dela soltar essa substância, ela impede que a incidência de luz solar atinja a parte de baixo lá, a parte de baixo dos recifes, por exemplo. Então, se ela impediu a parte de baixo do recife, tem algum bichinho aqui embaixo que faz fotossíntese, alguma plantinha, alguma alguinha que faz fotossíntese aqui embaixo. Algum bicho, não, né? Não tem bicho que faz fotossíntese, eu tô aqui. Mas impede que, aí ela vai, bate aqui o sol, ela impede algum organismo aqui que faz fotossíntese. Então, essa é o amensalismo. É a parte que um organismo ele vai relacionar com impedindo outro organismo de se proliferar, de ir para frente. Então, amensalismo é isso. Agora vamos ver outra relação e dar mais exemplo. Tem a interespecífica por competição. Ou seja, seriam duas espécies diferentes que estariam competindo ali pelo mesmo nicho. Uma espécie nunca vai ocupar o mesmo nicho da outra em condições ambientais normais, né? Então, cada uma tem seu nicho, por isso que fala nicho. Nicho é como se fosse, lembra mesmo nicho, aqueles de parede. Mas é como se a gente vê isso na biologia como se fosse pequenos quadradinhos. Cada um no seu quadradinho ali. Então, tem um animal, tem os mais específicos que só comem determinado tipo de coisa, a gente chama esses mais de selecionadores. E tem os que são específicos, né? E tem os que são mais amplos, que a gente chama dos que comem tudo, que vivem tudo. Geralmente são espécies invasoras. Por exemplo, aqui a gente tem esse peixinho. Você está dando para ver? É uma espécie de cascudinho. Esse cascudo aqui é o Nigro maculatus. Então, esse cascudo ele é um raspador. E o que ele vai comer? Ele vai comer restinho, ele vai passar na alga, né? Vai pegar a alga e vai comer a alguinha. Ver se ele sai aqui. Não vai sair não. Mas vamos lá. Ele come algas que crescem nas pedras, nos troncos e tudo mais. Tem outra espécie de cascudo que, por exemplo, o cascudo do pepino de ouro. Ele vai comer a mesma coisa desse aqui. Estou dando só um exemplo, hein? Ele vai comer a mesma coisinha desse. Se ele come a mesma coisa desse, eles vão competir pelo mesmo alimento. Logo vem a relação ecológica intraespecífica, interespecífica entre espécies por competição. Então eles vão competir pelo mesmo alimento. Então esses dois bichinhos aqui, se não tiver as áreas para eles comerem, uma espécie logo vai dizimar a outra. Geralmente onde tem esse aqui, a gente não acha do outro. O outro ele é mais seletivo. Então geralmente a gente não acha duas espécies que comem o mesmo alimento, que só comem aquele mesmo alimento no mesmo local, diríamos assim, porque elas não vão ocupar o mesmo nicho, né? Isso vai ser a relação por competição. Vamos ver a outra aqui. Tá, temos também a interespecífica, então, interespécies, desarmônica, ou seja, uma espécie vai causar prejuízo para a outra por parasitismo. Essa acho que é uma das mais fáceis que tem. A gente pode listar todos os vermes aqui, né? Todos os vermes se aproveitam de outros animais, então eles vão viver dentro dos outros animais, eles vão comer partes daqueles outros animais. O exemplo clássico é o carrapato, né? A muriçoca, gente do céu, eu sofro com muriçoca, meu Deus do céu, fico louco com muriçoca me comendo. E as miachas,
Beisoca, onde vê me acha. Então ela é um parasita, você vai lá, ela vem cá e aproveita do meu sangue. Ela é um parasita hematófago. Então hematófago ela come o quê? Sangue. Carrapato é outro. Ele vem, prega na gente e ele se alimenta da gente. Ele não vive sem outra espécie, então ele é um parasita obrigatório. Tem vários tipos de parasitismo, eu não vou entrar em detalhes com vocês nisso aqui. Se vocês quiserem, depois a gente pode marcar uma aula só de parasitismo, que eu acho que, nossa senhora, tem parasita demais. Mas os principais são esses que vocês devem lembrar. Agora que vocês lê parasitismo, vocês lembram de carrapato, lombriga, verme e mosquito, que certeza. Mosquito, né? Mosquito não, mosquito é do Goiás. Mosquito. E por último, e não menos importante, o mais importante de todos, pra mim, o que eu mais gosto, que eu amo de paixão de ver, é a interespecífica, relações interespécies, desarmônica por predação. Cara, a predação, ela é sensacional, cara. A galera vê assim como uma coisa mal, né? Como, ai meu Deus, que dó do bichinho e tal. Mas a predação, ela é muito importante. E ela também, se vocês quiserem ter uma aula só de predação, a gente faz uma aula só de predação para vocês. Mas eu vou dar uma só breve aqui, tentar não passar dos 30 minutos. Então, a relação intraespecífica por predatismo é a relação que um animal vai se alimentar do outro animal. A gente, deixa eu ver um clássico aqui. Aqui, jararaca do brejo, Brotops mudi. E aqui a gente tem também um morcego. Os dois são predadores. Esse pode comer esse. E esse aqui pode comer alguma frutinha. Esse aqui, ó, ele é um morcego. Ele é um morcego insetívoro. Então insetívoro e frutívoro. Então ele vai comer o quê? Insetos. Então ele vai agir predando insetos e predando algumas frutas, algumas frutinhas. Já a Brotops mudi, que é a jararaca, ela vai agir predando qualquer mamífero que ela conseguir pegar, mamífero, anfíbio, qualquer animal assim que ela conseguir pegar e se enrolar, ela vai acabar comendo, né? Que seja menor que ela, claro, né? Não vamos também, né? Pelo amor de Odin, né? Não vamos, nossa senhora. Então a gente temos dois tipos de predadores e dois tipos diferentes. A gente tem um predador de vegetais, porque esses que comem vegetais, a galera pensa que o herbivorismo não é um tipo de predação. Mas porque você está arrancando partes da planta. A plantinha está lá, vem um herbívoro aqui, arranca ela e come. Então é uma predação, sim. Então ele é um predador. Ele é um predador de quê? De frutas, de insetos. E aqui ele é um predador que um típico que a gente conhece. Que ele vai estar se alimentando de rato, vai estar se alimentando de sapos, de anfíbios, de mamíferos, de aves. E por que eu falo que o predatismo é uma relação muito importante? Antigamente, eu não sei, não, mais pra frente agora, mas agora mesmo, tá tendo muitos movimentos, né, não sei o que. Só que a predação, ela é uma relação natural que acontece desde que a vida é vida, né? Desde a época de Luca, quem não sabe, é a teoria da primeira da primeira célula, que era o primeiro célula verdadeira que a gente chama. Então o que era esse Luca? Era uma célula e ela tinha algumas organelas dentro dela já. Então ela se alimentava por fagocitose, então ela fagocitava, ou seja, predação. Ela fagocitava das bactérias que tinha ali. Então, desde o começo da vida a gente já tem essa relação de predação. E existem estudos, a gente
tem provado isso, são estudos, não sou eu que estou falando, que a predação em algumas áreas é perigoso a gente falar disso, porque pode que alguém entenda errado, mas a predação natural, ela é boa para o ambiente. Por quê? Se tem um herbívoro ali que ele come muita planta, vamos supor, um coelho, o coelho ele come muita planta. Se não tiver um predador ali para estar controlando a população, esse coelho vai dizimar logo as folhas, porque o coelho ele para de 40 em 40 dias, vamos colocar assim. Eu não sei, 2 meses, não sei quanto tempo o coelho papai. Mas geralmente ele tem filhotes muito rápido, né? 40, 50 dias. Nasce muitos filhotinhos, uns 7, 8. E nisso, se a população aumentar demais, eles vão comer demais. Comendo demais, eles vão dizimar a vegetação toda. Se tem o predador, ele pode estar tirando um pouco desses animais aqui e deixando outra espécie. Por exemplo, tem o coelho e o tatu. Esse coelho aqui e esse tatu o coelho come essa plantinha, a mesma planta que o tatu come, mais várias outras. O tatu come só uma planta específica, uma dessas plantas que está dentro da dieta do coelho. Então prestem atenção. Se a população de coelho crescer e dizimar uma área, a comidinha do tatu vai acabar. Mas o coelho, como ele não é especificista, ele vai comer muitas outras plantinhas. Pode acontecer de ter a própria extinção, a espécie se levar à extinção, porque se reproduziu demais e agora não tem comida e algumas das espécies acabam morrendo de fome, pode acontecer. Mas também, o que é mais comum de acontecer? Esses animais migrarem ou andar, mas alguns morrerem. Mas o que vai acontecer? Essa espécie vai inibir essa aqui. Se a gente colocar outra espécie aleatória, que também come dessa frutinha, olha pra você ver, se o coelho dizimar toda essa área, vai acabar com a comida desses dois. O que esses dois vai fazer? Vai entrar em extinção ou vai acabar. Se vem um predador aqui, qual que tem mais? Tem mais coelhos no local, digamos assim. Então é mais fácil do predador pegar um coelho. O predador, ele come esse bicho, esse. Então, ele comendo o coelho, comendo um pouquinho desse, ele vai comer os 3, né? Então ele não vai deixar que a população de coelho cresça demais. Então, isso tem até uma teoria que chama, como é que é, gente? Eu não lembro, acho que é a teoria da roda gigante, que ela faz como se fosse uma volta. Quando a população de presa aumenta,